Vamos abrindo em Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, Lucas 4, verso 18. Eu quero propor hoje, irmãos e irmãs, uma reflexão sobre a importância da leitura, que aqui eu me refiro à leitura da Bíblia, para nós que somos, ou nos dizemos, crentes, evangélicos, protestantes, enfim, o jeito e como a gente se autodenomina ou se autorrotula. E a partir dessa reflexão, fazer um fio em cima daquilo que é Jesus, um fio em cima como Jesus exemplo, como ele trilhou esse caminho do entendimento, vamos dizer assim, da leitura do texto, do conhecimento do texto. Vamos falar um pouco sobre como a igreja primitiva lidava com isso. A gente vai falar um pouquinho como o judeu lidava com isso, como Wesley, a igreja em Wesley, a igreja do movimento metodista do século XVIII lidava com isso. E vamos fazer uma comparação com o que hoje como hoje nós lidamos com isso. Então, eu quero te propor essa jornada e a gente vai passar por alguns textos e vamos fazer aqui alguns ensaios, tá certo? Vamos orar, agradecer ao Senhor porque estamos juntas. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Nós colocamos diante de ti as nossas preocupações todas, as nossas ansiedades, as nossas carências. Lançamos em ti tudo, Senhor, aquilo que de alguma maneira nos perturba. E te pedimos nessa manhã, Senhor, nos ajuda a trilharmos aquilo que é o teu propósito para nós, a trilharmos o entendimento da palavra, a descobrirmos aquilo que ela tem para nós. Te pedimos, Espírito Santo, a tua iluminação, a tua inspiração, o teu sossego e a tua paz. E também te suplico, Senhor, que a tua bênção seja sobre todos e todas, que de alguma maneira, Senhor, sejam alcançados, estão sendo, Senhor, alcançadas por esse sinal digital. É em teu nome, Jesus, que te agradecemos. Amém e amém. Gente, eu quero sugerir aqui, eu não dei um título para esse encontro, mas se eu fosse dar um título, eu daria um título livre aqui, que era ler, ler e ler. E não é lesão por esforço repetitivo, é leitura. E eu começo dizendo uma coisa para você. Jesus sabia e conhecia muito bem o texto. Ele conhecia a sua Bíblia. Por isso que eu pedi para você abrir em Lucas no capítulo 4, verso 18. Vamos ler comigo. Eu falei o 18, mas na verdade eu quero dar ênfase nos dois versículos anteriores, que dizem assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E aí ele disse que hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos por partes, porque esse texto ele é denso, muito denso, ele é muito rico. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de leitura, nós estamos falando de algo prático. Não é simplesmente ouvir uma pregação, é sentar para ler, gente. Ler e ler, estudar. É como se você e eu, hoje a gente abre o WhatsApp e a gente, se deixar, a gente passa o dia no WhatsApp, lendo aquele mundo de mensagens, e-mail é coisa já antiga, né, velha, né? Mas a gente lê e-mail, quantos papers, quantos artigos, quantas coisas a gente lê. E Bíblia é leitura, gente, é ler. E aqui eu quero, com esse texto, chamar a tua atenção para algumas coisas. Primeiro, veja no verso 16, aqui eu quero levantar 3 coisas. Eu poderia até trazer 4, mas eu vou trazer 3. Primeiro, Jesus ele levantou-se para ler. Jesus lia. Parece uma coisa tão óbvia, mas não é. Se você parar para pensar que no nosso país, por exemplo, até talvez 30 anos atrás, que passa bem rápido, nós tínhamos um contingente de analfabetos muito grande. E olha, século 20. Agora você se transporte para a Palestina do século I. Então você pensa que na Palestina do século I, você tinha um camarada que sabia ler. E olha, a prática judaica é isso, inclusive, que fazia com que o povo judeu se mantivesse coeso durante séculos e séculos e séculos, e até hoje. É a prática da leitura de forma, e é a segunda coisa, costumeira, porque olha o texto, Lucas 4,16 diz que Jesus, num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ou seja, era algo costumeiro. Eu quero trazer para você uma coisa que eu não sei se você sabe, mas até hoje a Torá ela é lida nas sinagogas todos os sábados, e eles dividem a Torá em leituras semanais. Depois, para o pessoal que está no grupo, eu mando uma tabela com essa leitura semanal. São exatamente, o Frank está dizendo aqui, são as paraxás. A paraxá é algo que é lido semanalmente na sinagoga. A Torá é dividida em 54 porções. Cada porção é lida em uma semana, e em 2 semanas do ano são lidas 2 paraxás, 2 porções para dar os... Gente, isso é uma prática secular, já de longuíssima data. Então eles tinham o costume de ouvir o texto todo ano, pelo menos, se eles fossem à sinagoga todos os sábados, eles ouviriam uma porção da Torá, uma paraxá, e possivelmente ouviriam também uma porção dos Devarim, né, dos profetas, que foi o que aconteceu aqui. Jesus ele levanta para ler,
era costume, a segunda coisa, e tem uma terceira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, está no versículo 17. Olha aí, deram-lhe o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, encontrou o lugar que estava escrito. Gente, o livro à época não era nesse formato como a gente chama aqui de códice, não era, era rolo. Então, e tem uma outra situação. Hoje nós temos capítulos e versículos. Você acha mesmo que naquele tempo tinha capítulo e versículo? Esquece, gente, tinha nada. Camarada, para lembrar onde estava o texto, ele tinha que conhecer aquele texto na minúcia. Então, essas três coisas que eu quero chamar a tua atenção sobre esse trecho aqui, esse pedacinho pequeno, é esse. Primeiro, Jesus sabia ler. Segundo, era seu costume ir à sinagoga. Terceiro, ele não somente sabia ler, como conhecia no detalhe o texto, porque ele encontra no rolo. Imagina, você mexendo no rolo, vai para lá, vem para cá, sem capítulo e sem versículo, de memória. Você encontra no rolo onde está. O cara era o cara. Então a primeira coisa que eu chamo a tua atenção com relação a isso é que Jesus, ele de fato era alguém que conhecia o texto, assim como boa parte dos homens, dos judeus da sua geração. O bom judeu que fazia que cumpria aquilo que deveria ser feito, lia a Torá, estudava a Tanakh, a sua Bíblia, conhecia o texto, e isso era algo para nós extraordinário. E olha, gente, eu digo para você, verdade, Keila, ele era Deus, o autor, mas também é controverso isso por outras razões. Há alguns teólogos que perguntam, se ele era Deus, ele sabia tudo, mas ele era homem, então ele teve a concepção de quem ele era desde o seu nascimento, ou ele foi galgando isso ao longo da vida e a ficha foi caindo aos poucos, né? Alguns teólogos dizem que isso foi caindo, a ficha foi caindo aos poucos. A Bíblia fala que ele crescia em conhecimento. Exato, isso. E ele, né? Mas enfim, interessante isso, o Keila. Com relação a isso que você está perguntando sobre um pouco mais acima, essa fala é verdade. É verdade. Filipenses 2, não usurpou o ser igual a Deus, né? É verdade, isso é verdade. Essa fala dele em Lucas 4, 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aqui sim, Keila, o texto, ele era apontado como um texto messiânico, ou seja, aquilo se cumpriria no Messias. Então, qual foi o lugar que Jesus, vamos dizer assim, escolhe para revelar o seu chamado messiânico? A sua cidade, o lugar onde fora criado, a sua Nazaré, no meio dos seus. E aí eu peço que vocês percebam o que está no Evangelho. Você vê que Jesus, ele volta para a sua Nazaré
após qual episódio? Abra sua Bíblia aí em Lucas 4. Isso, veja. Jesus, ele em Lucas 4, olha aí, ele passa pela experiência dos 40 dias no deserto, e antes dos 40 dias no deserto, ele tem a experiência do batismo por João Batista no Jordão. Veja, batismo no Jordão, jejum de 40 dias, a experiência, né, vamos dizer assim, a grande experiência dos 40 dias. E o primeiro lugar que ele resolve eu vou revelar o meu chamado messiânico do lugar de onde eu vim, que era Nazaré, certo? Então, Keila, para o judeu, isso foi um escândalo, porque você imagina, Lucas 4,18, você imagina, há séculos, o povo está frequentando sinagoga, ouvindo a Torá, lendo a Torá, ouvindo os profetas, os Neviim, e aí me vem um cara de uma periferia, um filho de um tecton, né, que é a palavra grega por baixo é tecton, seria possivelmente se fosse hoje seria um pedreiro, carpinteiro ou armador, um cara que lida com aquele cara que te entrega a chave da casa na mão, né? E foi isso que perguntaram, mas não é esse o filho de José? Como é que esse cara vem aqui agora falando que endoidou? Então essa era a questão. Isso era muito difícil, gente. Hoje nós temos o nosso óculos. Hoje nós vemos Jesus como o Messias, o Salvador. Nós vemos Jesus como aquele que de fato verteu seu sangue por nós. Mas nós estamos distantes desse texto há 20 séculos. Está longe. Naquele tempo isso seria um escândalo. Mas voltamos aqui ao que eu estava propondo. Vocês se recordam daquele momento em que Jesus ele é questionado numa das discussões assim: qual é o maior dos mandamentos? E aí, gente, parece uma pergunta até para nós até trivial, né? Simples. Mas não era. Não era, porque Jesus, ele nesse momento, ele estava discutindo com escolas judaicas. Abra comigo, deixa eu pegar aqui. Qual é o melhor texto? Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Marcos 12. Marcos 12. E eu vou andar com você por alguns versículos, para que você perceba como Jesus, ele era um camarada que conhecia muito bem o texto. A partir do versículo capítulo 12, versículo 13. Eu vou usar o versículo 10, tá? Para você entender como é que o discurso de Jesus ele começa.
e como ele, de forma simbólica, ele trabalha o seu chamado aqui e a sua, vamos dizer assim, a sua função. Abra comigo Marcos 12, 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aqui ele faz uma menção aos Salmos, o salmista, Salmos 118. Ou seja, Jesus ele está mencionando um trecho dos outros escritos, que ele, para o judeu são os Ketuvim. E aí, eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Quem era Jesus, gente? Jesus é um camarada que veio de uma periferia, daquele lugar onde, em determinado trecho, nos evangelhos, os principais, os escribas, os fariseus, eles perguntam assim: algo de bom pode vir de Nazaré? Então Jesus está usando um texto dos Salmos para dizer que aquele que estava falando era como aquele texto. Ou seja, isso é um símbolo. E aí começa a discussão. Olha o texto. Eu quero que você olhe o texto. Versículo 13. Qual é o primeiro grupo que embate Jesus aí, que vai para o embate com Jesus? Veja o versículo 13. Quem são? Os fariseus e os herodianos. Quem eram os fariseus, gente? Fariseu era um grupo judaico que batia na ortodoxia, acreditava na Torá escrita e na Torá oral. Ou seja, eles acreditavam que Moisés deu as tábuas, a Torá escrita, mas também uma Torá oral, uma lei oral. E eles acreditavam nisso. Acreditavam na ressurreição. E quem eram os herodianos? Os herodianos era também um grupo judeu, mas que trabalhava a união, a unidade com o poder constituído. Então o que eles propõem? Eles propõem uma armadilha. A armadilha era tentar fazer com que Jesus ele entrasse em colisão com o poder romano. E a pergunta é, veja, versículo 14, como eles trabalham isso. És verdadeiro, não te importas com quem quer que seja, não olhas a aparência. Aí eles perguntam: é lícito pagar tributo a César? Olha que charada, gente. Porque se ele diz que não é, ele se colocaria como, vamos dizer assim, um revoltoso que tem aspirações políticas de trazer, vamos dizer assim, liberdade ao povo. Digo mais, havia ainda uma questão que era, eles achavam que o Messias fosse alguém que iria libertar Israel do jugo romano. Então, se Jesus nesse momento dissesse que não era lícito, talvez fosse um sinal para eles de que Jesus fosse essa pessoa. E o que Jesus faz? Olha aí, versículos seguintes. Ele pede que traga uma moeda. A moeda tinha uma efígie e uma inscrição. Aí o que Jesus responde? Pergunta de quem é a inscrição, a efígie. Aí eles disseram: é de César. Então você dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente, brilhante. Já quebra aquele primeiro grupo. Depois vem o segundo embate com os saduceus. Quem são os saduceus? Saduceus, outro grupo judaico que acreditava na Torá escrita,
não acreditava na Torá oral. Então ele não reconhecia a Torá oral, assim como os fariseus. E mais, os saduceus, eles se alinhavam ao poder constituído e também não acreditavam na ressurreição. E aí eles propõem aquela discussão sobre: a mulher teve tantos maridos, não sei o que, na vida, né, lá na outra vida, de quem vai ser? Quem vai ser o marido da mulher? E aí Jesus, ele dá um tranco nos caras. Veja no versículo 24: não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras nem o poder de Deus? Ou seja, disse para os caras: vocês não sabem nada, tá ruim o negócio aí, hein? Aí ele cala também, além dos fariseus e dos herodianos, ele também cala os saduceus. E aí vem alguém. Quem vem? Veja o versículo 28, olha aí. Quem é que vem agora, gente? Os escribas. Os escribas, eles eram os estudiosos da lei dos profetas. Vamos dizer assim, eram os técnicos, os acadêmicos. Faziam as cópias também, não? Faziam as cópias, obrigado, Regiane, isso mesmo. Eram aqueles que copiavam o texto. Aí eles vêm com a pergunta: bom, vamos ver, numa questão técnica e básica, se o cara é o cara. Qual é o principal de todos os mandamentos? Aí Jesus manda a Torá: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, veja o texto que diz, versículo 34: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar Jesus. Ou seja, não dá para bater no cara. Querem ver um outro exemplo? Eu quero que você abra comigo, por favor, no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, no capítulo 3. João 3. Ai, meu Deus, o tempo está me apertando. Verso 1. João 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi. E aí começa o diálogo. Foi aquele diálogo de Jesus e Nicodemos. Para um fariseu principal dos judeus, como diz aqui, chamar alguém de Rabi, que é mestre, significa que ele queria entabular uma conversa de mestre para mestre. Então ele o reconhece como mestre e o chama Rabi. Ou seja, gente, Jesus, ele conhecia muito bem a lei, os profetas, os outros escritos, que era a Torá, os Nebirrim, os Ketuvim, ou a sua Tanakh, a sua Bíblia da época. Não é à toa que, e aí eu peço que você abra de novo, eu não vou ler, apenas vou mencionar, tá certo? No Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Você tem o que a gente poderia chamar de o extrato, o suprassumo, o resumo, a síntese dos ensinamentos de Jesus. Todos eles, gente, todos eles
vinculados ao que nós chamamos de Antigo Testamento. Ou seja, nós temos um judeu ensinando o povo a boa nova do Evangelho a partir do Antigo Testamento. Aqui eu quero dar uma primeira parada, porque eu estou dizendo o seguinte: Jesus, ele sabia, conhecia, dominava o texto. Ele é o nosso grande paradigma, o nosso grande padrão. Então, eu já poderia dizer para nós aqui o seguinte: por que eu tenho que ler a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia porque se Jesus é meu exemplo, ele lia, ele conhecia, ele dominava. Então eu preciso seguir esse exemplo que Jesus me dá. Agora, uma outra coisa que eu quero também chamar a tua atenção, e aí abra comigo no Evangelho segundo Lucas, por favor. Lucas, no capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Lucas 2, 22. Quem pode ler para mim aí do 22 ao 24, por favor, quem achou? Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, para o rosto dos momentos. Veja, quem ensina Jesus esse costume? Seus pais. Veja mais, gente. No mesmo capítulo 2, versículo 41, veja o que está escrito. Quem pode ler para a gente? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Veja, anualmente eles iam à festa da Páscoa, ou seja, era costume. E aqui, eu preciso dar uma parada, porque pare para pensar comigo. O costume era da família de Jesus, ou seja, a família guardava esse costume de ir anualmente à festa da Páscoa. Eu não vou trabalhar aqui Páscoa nesse momento, mesmo porque não dá tempo, e a gente já falou sobre Páscoa em aulas anteriores. Tá tudo gravado aí, gente. Caça aí no Facebook ou na página do YouTube da igreja que você encontra aí. A gente fez alguns encontros falando sobre Páscoa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Páscoa, uma das coisas fundamentais da Páscoa judaica, que a Páscoa era o lugar onde eles iriam adorar, mas eles não iam primeiro adorar. Era o lugar onde eles iriam anualmente confessar seus pecados, porque eles só poderiam adentrar ao templo se primeiro confessasse seus pecados, fizesse a sua oferenda, a sua oferta, a sua oferenda, ao seu holocausto lá, se fosse pobre com um animal barato, se fosse mais rico com um animal mais caro. Mas a partir da confissão de pecados é que eles poderiam adentrar o templo, adorar ao Senhor e rememorar a libertação que eles tiveram no Egito Antigo. Então a Páscoa era uma marca fundamental da crença judaica, e os seus pais cumpriam isso todos os anos. Faço aqui um parêntese. Gente, se nós como família não entendermos que nós somos os responsáveis por levar nossos filhos, filhas, aqueles que estão de alguma maneira sob a nossa custódia,
a essa prática, a esse costume. Ah, Marco, mas ele não gosta, ele fica lá andando para lá e para cá, fica com o celular tal. Meu, ninguém te disse que isso não iria dar trabalho. Porque se ele não tiver essa prática, eu vou poupar ele, aí quando ele for grande, ele vai escolher o caminho que ele vai seguir. Tá, eu e você nos preocupamos com os nossos em todas as coisas, em colocar na melhor escola que a gente pode, dar a melhor educação, o melhor ensino. A gente fica ali cerceando para ver com quem ele anda, para onde ele vai. A gente toma todos os cuidados dos nossos filhos. Aí, no momento em que é para definir, vamos dizer assim, ou ensiná-lo valores que ele vai seguir para o resto da sua vida, a gente entra nessa de não, espera ele, quando for grande. Não se iluda, ele já está absorvendo os valores, seja pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e outras mídias sociais diversas aí. Ele já está absorvendo esses valores. E olha, é só você olhar no perfil dele, seja no Instagram, no Facebook, veja o que ele reproduz lá, porque o que ele reproduzir é aquilo que ele está absorvendo. Quando a gente olha alguns perfis de Facebook, a gente é capaz de se assustar com o que é reproduzido ali. Por que você acha que hoje muitos profissionais de RH, pessoal que é de seleção de RH, vai olhar os perfis sociais? Porque ele, antes de colocar alguém dentro da empresa, ele quer saber quem é esse cara lá fora. Então, gente, não nos iludamos. É dever meu, seu, nosso, de trazer os nossos para dentro dos lugares onde esses valores vamos dizer assim, da boa nova do Evangelho, eles sejam veiculados, porque senão a gente vai simplesmente abrir mão. E aí, quando ele já tiver 18, 20 anos, já era, nego, já era. Só o Senhor. Acontece, porque histórias de conversão nós conhecemos diversas. Quantas histórias nós conhecemos, né, de gente que entrou na vida louca e um dia se converteu. Eu mesmo, eu vivi isso, um dia eu me converti. Mas, gente, é lindo quando você nasce e cresce num berço bíblico, num berço, vamos dizer assim, cristão, de fato, não nominal, mas de fato, porque aí toda aquela vida louca não foi necessária, porque quando você já fica velho, é aquela história do salmista, né? Provérbios: ensina a criança no caminho em que se deve, ou que ela deve andar, e quando ela for velha ou velho, nunca, jamais, ele não se desviará dele. É mais ou menos isso. Então Jesus, ele aprende isso de berço, de casa. Oi, pode falar. Não é ensina o caminho, é no caminho em que se deve andar. A Daísa está falando aqui que não é o caminho, é no caminho. Porque o ensinar o caminho é uma coisa, ensinar no caminho ele vai me seguir. Olha só. Porque o meu espelho vai dizer por onde ele pelo exemplo. Nossa, só isso já dava outro ensaio, né? Ensinar o caminho é apontar, né? Nossa, profundo, hein? Ele vai ver como que eu estou andando. Gente, profundo isso. Gostei. Não tinha pensado nisso, não. Então, eu vou ensinar o caminho. No caminho tem que caminhar junto. Bacana. Eles estão dizendo aqui, o pessoal do presencial, gente, dizendo que assim, uma coisa é ensinar o caminho, outra coisa é ensinar no caminho, porque no caminho você faz junto, e você é espelho, e o caminho é diferente, né? É tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mulher virtuosa, quem a achará, né? Seu valor, gostei. Gente, essa questão do costume era uma questão que também, por exemplo, Paulo usava. Abra comigo, por favor,
Atos capítulo 17, verso 2. Atos 17, 2. Atos 17, 2. Veja, quem achou? Lê para a gente, por favor. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los. 3 sábados, arrazoou com eles acerca das escrituras. Um outro exemplo que nós temos é Paulo. Paulo, um rabino, um fariseu, tinha o costume de congregar nas sinagogas aos sábados. Era costume, como bom judeu. Então, gente, aqui há uma outra fala que é essa: a gente não pode abrir mão de congregar. Isso é fundamental, porque minimamente, nós teremos contato com o texto, com a palavra, certo? E essa, gente, é a lógica, uma das lógicas da Torá. Quando lá em Deuteronômio fala: tu as inculcarás nos teus filhos, andando pelo caminho, assentado. Gente, é isso. Isso dá trabalho. E a gente não se cansa de dizer que isso dá trabalho, mas isso é fundamental para que as gerações seguintes tenham um mínimo de valores cristãos nesse mundo alucinado, enlouquecido, insano que nós vivemos, certo? E olha, como é que era a prática da igreja primitiva com relação a isso? Abra comigo, por favor, em Atos, no capítulo 2, Atos 2, versículo 42, Atos 2, 42. É verdade, Keila, educar realmente dá trabalho, mas é a nossa responsabilidade, é isso mesmo, está corretíssimo. Nesse sentido, todos nós somos pequenos pedagogos e pedagogas em casa, porque dá trabalho ensinar. Gente, é muito difícil para quem tem filho mais novo. O nosso já está grande, está com 25 anos, então o máximo que a gente agora pode é dar o exemplo no dia a dia e caminhar com ele como um grande amigo, né? Mas para vocês que têm filhos mais novos, não é fácil, porque uma carga de trabalho adicional é posta nas costas de vocês. Porque como é que você, por exemplo, tira um celular da mão da sua criança? Ah, mas na casa do fulano o filho pode, na casa do Beltrano pode, em todos os lugares pode, e só eu que não posso. E aí o teu coração de mãe, como é que... Gente, coração de mãe, videogame, como é que se... Gente, inocente, não tem nada, né? Aí você deixa a criança na frente da televisão, ou do YouTube, ou enfim, e aí você fica naquela, você não tem controle sobre o que está sendo veiculado. Aí você, como mãe que tem todas as suas tarefas, como é que você faz? Não é fácil, gente, não é fácil, mas é possível, né? Aí isso envolve disciplina e trabalho, né? Fácil não é. Abra comigo, eu estava lá, Atos 2, 42. A igreja primitiva lidava com isso, com o ensinamento dessa maneira, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. No versículo 46, diariamente perseveravam unânimes, também no templo, e de casa em casa eles partilhavam e comungavam, de casa em casa, né? Gostei dessa, Keila, gostei dessa fala, viu? Se o seu CPF fosse igual ao da mãe do colega, não valia, mas o seu CPF é outro, então você não é igual. Tá bom, legal, gostei. Gente, a igreja primitiva lidava com isso. De que maneira?
perseverando. Perseverar, permanecer, é o que nós falamos no domingo passado com relação ao código JMR. Se você tem dúvida sobre o que é o código JMR, pega lá no domingo passado, tem um encontro sobre isso, e aí você tira a sua dúvida. Eu vou deixar você, não vou te dar spoiler não. Mas na parte lá do R, você vence o R com a perseverança e com a persistência. Você vence o M também com a perseverança e com a persistência. Porque se eu persevero e me mantenho naquela, resisto naquela posição, não, eu vou ler, você vai ler. Não é a questão de eu vou tentar, mas é difícil. Não, você vai tentar, e eu sei que é difícil, mas muda, né? Eu vi outro dia uma fala muito interessante, muda a chave. Você vai fazer. E não é difícil, é um desafio. Nossa vida está cheia de desafios. Então você vai fazer e vai cumprir, vai vencer aquele desafio. Por fim, gente, eu teria outras coisas, mas eu preciso terminar. Wesley, naquele movimento metodista, Wesley ele retoma essa lógica. De que maneira? Com os grupos pequenos, com as sociedades. Os grupos pequenos ele chamava de bands, ou bandas. Os grupos pequenos eles eram lugares, canais para que a palavra ela fosse veiculada. As sociedades eram grupos maiores onde a palavra ela era veiculada. Então na igreja, no movimento metodista de Wesley, na Inglaterra do século XVIII, no seio da igreja anglicana, Wesley ele retoma essa lógica de contato com a palavra, e tudo aquilo começou, e hoje nós estamos aqui. Nós somos metodistas, nessa denominação chamada Igreja Metodista hoje, por conta desse movimento wesleyano. Para quem quer saber um pouco mais, depois eu passo o link correto aí no grupo, para quem tiver. Existe um livro muito interessante de um autor chamado Heitzenrater. O nome do livro é Wesley e o Povo Chamado Metodista. É um livro fantástico. Todo mundo que está na denominação, todo mundo que, vamos dizer assim, se entende sobre uma teologia wesleyana, metodista, deveria ler esse livro. Wesley e o Povo Chamado Metodista. Vocês vão compreender muitas faces de como o movimento ele sobreviveu, certo? Pois bem, e aqui eu quero encerrar com o seguinte. Eu propus que ler é importante, a gente precisa absorver a palavra, entender a palavra, meditar na palavra, mergulhar na palavra, e a gente só consegue fazendo isso, lendo. Preciso ler. Jesus sabia, conhecia, porque certamente ele lia. Aqui é verdade, Rejane, olha, é mais, viu, Rejane? Porque quanto mais você lê e você é forçado a essa prática, parece que é uma cachaça, gente. Me desculpe o exemplo esdrúxulo, né? Chulo. Mas é meio... Quando você para de ler, você sente falta daquilo. E isso é incrível. Porque realmente você sente falta. Isso é porque o teu espírito está gritando. Eu quero, cadê? Você não trouxe mais comida? A palavra é alimento para nós, né? E aí, como eu estava dizendo, Jesus sabia, lia. Há uma controvérsia aqui muito grande, muita gente já escreveu sobre isso. Da onde Jesus conseguiu todo aquele conhecimento? Era algo muito além, enfim, quem o educou dos 12 aos 30 anos, enfim, isso aí é uma discussão que vai longe. Mas os evangelhos não nos contam isso. O que a gente supõe é que Jesus ele era um judeu super aplicado, que assim como os fariseus e tudo mais, lia, estudava.
e estava junto com as mentes pensantes, as melhores cabeças daquele lugar no seu tempo. O como? Jesus, ele aprende a ler, pratica a leitura, pratica isso tudo porque ele tinha um grupo familiar, uma unidade familiar que dava suporte para que ele fizesse isso. Era costume, assim como Paulo tinha o costume. Na igreja primitiva, isso era costume, a perseverança, a persistência na leitura, na doutrina e tudo mais. Paulo fazia assim, a igreja de Wesley fazia assim. E hoje, gente, hoje, em meio a toda essa parafernália, e aqui eu quero que você abra comigo, por favor, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Quem achou? Romanos 12, 1 e 2. Pode, por favor, Regiane. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Isso. Olha, qual é a chave que Paulo nos propõe? É a transformação pela renovação do entendimento. É o não nos conformarmos àquilo que o mundão, a sociedade... Exatamente. Eu não tomar essa forma que o mundão, a sociedade louca hoje, essa vida louca nos propõe. Aí, gente, a gente precisa talvez de um pouco de equilíbrio. De que maneira? Nós sabemos quais são os valores, nós sabemos por onde andar, nós queremos que os nossos sigam esse caminho, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade de dialogar com quem não está no caminho, e aqui é o fio da navalha, porque eu e você precisamos sim andar no nosso caminho, mas não deixar de amar aqueles que estão fora do caminho. E aí isso se torna um problema, porque eu não sei se você já reparou, a nossa tendência é nós cada vez mais nos tornarmos cada vez mais conservadores no mau sentido, onde a gente se fecha no nosso bloco, no nosso nicho, e é um avesso. Eu vou aqui usar uma fala de um escritor, e eu não vou nem citar o nome do escritor para não gerar polêmica, mas uma vez ele tuitou mais ou menos assim: no passado as paredes tinham ouvidos, atualmente os ouvidos têm paredes. Eu achei interessante, porque qual é a ideia? Hoje nós nos fechamos nos nossos mundos e travamos o nosso ouvir aquilo que não nos agrada. A gente não está pronto a escutar o que o outro tem a dizer, e aí acaba virando um diálogo de surdos, porque a gente simplesmente é um surdo falando com o mundo e a gente não consegue se comunicar, e aí a gente se fecha ao outro, ao diferente. Porque o diálogo, gente, ele é importante, ele é fundamental. Não significa que eu aceito o que o outro está fazendo, não significa que eu aceito a prática dele, mas dialogar com ele é preciso. Então, essa fala de Romanos 12, 1 e 2, ela é fundamental para que eu entenda: olha, eu sei qual é a forma do mundo, mas eu vou me manter firme porque eu tenho a minha. Não vou me amoldar a isso. Estou me transformando. Mas, gente, eu não vou parar de ouvir ou de dialogar com o outro. Abra comigo, por favor. E aqui realmente eu quero encerrar. Efésios, capítulo 4,
verso 14. Verdade, Keila. Muitas vezes faltam corações ensináveis. Ter um coração ensinável é fundamental. Efésios 4,14. Paulo ele propõe algo fundamental. Veja aí, vou ler com vocês. Ele diz: para que nós não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Veja, Paulo alerta: cuidado, gente, porque vai ter muito vento de doutrina. E preciso dizer mais, hoje, no meio evangélico, existem práticas que, gente, não é cristianismo. Não é. E se a gente não estiver atento a isso, a gente embarca no mesmo saco. Eu falei por fim em Efésios 4, mas tem um último. Abre comigo, por favor, no final do Sermão do Monte, Mateus no capítulo 7. Mateus 7. E aí, estou terminando mesmo, tá? É Mateus 7. No versículo 24, Mateus 7, 24. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando a gente fala sobre leitura, conhecimento e aprendizagem do texto bíblico, nós estamos falando de algo que não é somente conhecimento, mas prática. Por isso que é muito importante que a gente alie, assim como a Regiane falou, ao conhecimento, à prática. Porque senão, gente, Conhecimento sem sabedoria não resolve, né, gente? Não resolve. Por isso que a gente precisa bater muito sobre: aprenda, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Faça que nem o judeu fazia, né? Toda semana tinha sua paraxá, separava a Torá em 54 porções, 2 semanas no ano eles liam 2 porções, para que ao longo de um ano eles tivessem contato com a Torá naquele ano. Faça a mesma coisa, tenha contato com o texto, separe um texto para você, separe um momento, um lugar, um horário para você ler o texto, porque isso é importante. Senão a gente vai passar o ano e vamos sempre ficar nas mesmas coisas. Nosso entendimento não aprofunda. Amém? Gente, vamos orar. Bacana que vocês estão aqui. Vocês também aí no digital estão aí, obrigado. Muito legal. E com isso a gente pretende. É mesmo, Regiane, Keila, o alarme não disparou. Hoje não disparou, né? Eu acho que é porque a Leia, a Leia não sei se está aí, eu não vi a Leia.
Vamos orar. Vamos orar. Ô Daisa, você ora para nós, mas você tem que orar aqui pertinho aqui, ó, para o pessoal online ouvir. Aqui. Vamos orar, a Daisa vai orar para nós. Aqui, ó, bem aqui. Não precisa aparecer não, só aqui. Então, aqui, bem altinho aqui, para eles ouvirem. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de estudo, de aprendizado, Senhor, e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajuda, Deus, a cumprir os teus propósitos, de levar aos nossos filhos, Pai, de inculcar em suas mentes, Deus, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus. Amém. Usa-nos como instrumento do Senhor nas nossas casas, Deus, e derrama sobre nós a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, que o Senhor te abençoe, seja contigo nesse domingo, mas também durante toda essa semana. Fica com Deus. Amém.